Ainda bem que é com vitória, meus queridos, minhas queridas. Vamos lá, vamos falar de São Paulo 3, Botafogo de Ribeirão Preto 1. Ou melhor, Botafogo de Ribeirão Preto 1, São Paulo 3, né? Ai, como é bom estar aqui, vindo aqui, sorrindo, senhoras e senhores. Acabou o primeiro tempo, eu falei, é mais um dia de tristeza, é mais um dia de pesar. Tem muita coisa ruim pra gente falar, mas tem coisa boa. Primeiro que é a vitória, a gente já começa bem a nossa semana. Mas pensando já no mata-mata, pensando nas próximas fases do Campeonato Paulista, nas quartas de final, contra a equipe do Água Santa, que pra mim, junto com o São Bernardo, surpreende e surpreende muito. Se a gente for pegar por toda a pontuação, o São Bernardo tem a segunda melhor campanha só atrás do Palmeiras, do São Paulo agora, graças a Deus, é a terceira. Se eu não me engano, a quarta ou a quinta já é a do Água Santa e na sequência o Corinthians, é mais ou menos essa ordem. O Santos, mais uma vez, entrou como café com leite. Grande abraço pro meu querido amigo William do canal Falando de Santos. O Tricolor fez a sua parte, meu querido. Faltou vocês fazer a de vocês. Meu pai, essas horas, tá chorando no banho, com o Santástico dele, lembrando da época de Pelé. Problema deles, a nossa parte a gente fez. Já estávamos classificados há um bom tempo. Mas, senhoras e senhores, a gente tem alguns problemas a falar por aqui. Para começar, que antes do início do jogo de hoje, a gente perdeu o Beraldo. O Rogério Ceni tinha literalmente um zagueiro, na verdade dois, né? Porque o Belém também é zagueiro que disputou a copinha. Ele tinha o Alan Franco e o Belém, que é um jovem que acabou de subir, né? Acabou de ser promovido ao time profissional, estava com o pessoal da copinha. Então é um cara que não dá ali pra você botar a camisa e botar pra jogar. E uma coisa aqui que a gente pode reparar também, falando desse negócio de jogador que subiu da base e já emendando pro primeiro gol, que foi o gol do Botafogo de Ribeirão Preto com 3 minutos, o Natan simplesmente dominou a bola pro pontinha esquerda lá, o camisa 11 da equipe do Botafogo, cruzar. Quando o Rogério Ceni fala que o cara tá verde, o que a gente entende? O cara não tá pronto pra equipe profissional. Só que a gente vê o Natan fisicamente e tecnicamente, o Natan não é um jogador ruim. Mas agora a gente entende o que o Rogério Ceni quer dizer quando que o cara tá verde. Talvez seja esse tipo de coisa, talvez seja esse tipo de malandragem, esse tipo de coisa que não é nem a qualidade técnica, nem a qualidade física, é a questão do mental. Ele simplesmente dominou, não deixou ela sair e deixou o adversário, livre para poder cruzar. Não tinha ninguém na marcação. O Pablo Maia começou a sair, o Alan Franco teve que cobrir. E o Alan Franco, vocês me desculpam, gente, eu já vou falar de coisa boa, eu vou falar do Galopo, eu vou falar do Luan. Vamos falar aqui que o Ceni, por mais que a gente faça críticas a ele, o Rogério Ceni agora tá remendando o time. Tanto que ele fez um negócio no segundo tempo que eu não gostei, vou falar aqui. Mas, cara, o Alan Franco, vocês me desculpem, é o Léo Pelé que habla. É o Léo Pelé, mano, não é? Eu canso de falar pra vocês, eu não tô nem aí se o cara é argentino, se ele vem do 15 de Piracicaba. Eu só não gosto de jogador que vem de mercado periférico, como, por exemplo, a China, a Arábia Saudita, que o cara ganha muito dinheiro e às vezes não tá nem aí. Outro lugar que o cara ganha muito dinheiro e às vezes não tá nem aí é a bendita da Major League Soccer, que é onde o senhor Alan Franco estava. O Alan Franco, eu acho que ele devia tentar vaga na meia, porque ele quer construir, o zagueiro construtor de cena, ele devia tentar vaga no meio, porque de zagueiro não dá, é o Léo Pelé que habla. Ele deu uma entregada agora no segundo tempo, antes mesmo da gente empatar, que eu falei, meu Deus do céu, acho que foi uns 2 minutos antes do gol do Luan. Mas antes, eu acabei de me esquecer que eu não pedi pra você deixar o seu like, deixar o seu gostei, senta o dedo nesse like, teve vitória, graças a Deus. Hoje era um daqueles jogos que quando começou, saiu a escalação, a gente falou, meu pai amado, seja o que Deus quiser do São Paulo Futebol Clube hoje, ganha nem que seja com gol de canela do Rafael. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, achuta nós, tamo junto, seja membro quem puder também, comenta o que você achou da partida ao final desse vídeo também. E depois que nós tomamos o gol, nessa falha pra mim, tanto do Natan quanto do Alan Franco, o Rafael tinha acabado de fazer uma grande defesa, eu ainda quero esperar, eu quero ver o Rafael nos grandes momentos, que pra mim um grande goleiro só se mostra nos grandes momentos. Vamos lembrar que o Rogério Ceni em jogo pequeno falhava, o Marcos do Palmeiras cansou de falhar em jogo pequeno, o próprio Alfácio, quer dizer, o próprio Cássio do Cortinas em jogo pequeno falha também, mas são nos grandes momentos que um goleiro de time grande se mostra. Eu quero ver o Rafael nesses grandes momentos. O Jandrei tava dando uma enganada na gente até os grandes momentos. O Volpi então nem se fala, contra o Flamengo em jogo pela 14ª rodada do Brasileirão, ia muito bem. Chegava uma semi, uma quarta de final de Libertadores contra o Palmeiras. Nos grandes momentos, não apresentava nada. Então vamos esperar um pouquinho para falar do Rafael. Tá cedo para falar do Rafael. E fez uma boa defesa e depois o Natan deu aquele presente. O Alan Franco... o Alan Franco pula e não sai do chão. Zagueiro assim não dá, gente. Desculpa, tenta vaga no meio campo, tem outro lugar. Mas se bem que nem dá para eu menosprezar aqui o Alan Franco, porque a gente vai precisar dele.
O Arboleda tá com uma tendinite, entrou na Ilha de Lost, que é o nosso departamento médico, Ilha de Lost, que pra mim foi apelidada pelo meu querido amigo Fala Fanático, o grande Fernando do Fala Fanático, deu esse apelido de Ilha de Lost, o cara vai pra lá, é Triângulo das Bermudas, é o que vocês quiserem, um departamento médico que não recupera ninguém. E como é que a gente vai cobrar, como é que a gente vai ficar em cima do Rogério Ceni de, por exemplo, colocar o Pablo Maia na zaga? Que pra mim, apesar do Pablo Maia estar improvisado, apesar do Pablo Maia estar numa fase ruim, foi melhor que o senhor Alan Franco. Tanto que nesse contra-ataque que o Alan Franco deu de presente no segundo tempo, o Pablo Maia ainda dá uma trombada, consegue ali desestabilizar o atacante adversário que recua a bola pro Rafael. Mas, né, como aqui é esqueminha Jack Estripador, vamos por partes, ainda no primeiro tempo, pra mim o São Paulo criou muito pouco. Era muito passe e pouquíssima, quase nula de objetividade, quase nenhuma objetividade. Os melhores momentos que eu vi foi uma bola enfiada do Natan para infiltração do Galopo, porque ele faz isso muito bem. O Galopo infiltra muito bem. Olha lá, a turma do Laele já vai me cornetar, né? O Galopo entra muito bem, infiltra muito bem, os seus maldosos. Eu tô falando na área do adversário, viu? É difícil. Com vitória vocês vão tudo dar risada, né? O Galopo faz muito bem esse facão, essa diagonal. E os poucos momentos que o São Paulo teve de brilho foi nesses momentos. Teve um chute cruzado dele que o Luciano quase colocou pra dentro. Teve também um lance esquisito do Caio Paulista que o Luciano também teve uma oportunidade. E uma bola perigosíssima do Luan também, num chute de fora da área. E quem faz o nosso gol de empate? O volante, Luan. Que eu não sei se o Rogério Ceni enxerga o Jackson ali, se ele enxerga o Luan ali e o Jackson como 8. Eu só sei que o Luan está se colocando na equipe titular. E tem muita gente falando aí, pô, o Nestor é ruim, mas o Nestor já renovou com a gente, o Luan tá com aquilo doce. O que foi dito pelo Luan e pelo staff do Luan, que está circulando pelos setoristas do São Paulo, é que o Luan primeiro queria recuperar o seu espaço na equipe titular, para depois, né, sem voltar a ser importante para o São Paulo, essas as palavras, melhor dizendo, para depois renovar o seu contrato, para depois falar com a diretoria. Diz o Júlio Casares, nas últimas entrevistas que ele deu falando sobre o Luan, que ó, tem uma ótima oferta na mesa dele. Se isso não acontecer, se não tiver a caneta no papel até maio, aí a gente já sabe que o Luan tem esquema com outra equipe. Se ainda nesse mês de março ele renovar, tá tudo bem. O contrato dele vai até dezembro, junho ele pode assinar um pré-contrato. Se até maio ele não assinar nada com a gente, aí é porque tem coisa contra o time. Aí é porque já tem alguma coisa engatilhada já. Mas que ele fez um belíssimo gol, ele fez. Dominou no peito e sem deixar cair, mandou lá pro fundo da rede, empatou. Ali eu já falei, ufa, pera aí, talvez com esse empate a gente já mande os jogos entre aspas em casa, porque aqui vai uma outra coisa. Aqui a gente emenda uma coisa em cima da outra e não tem problema, e é assim. Aqui funciona assim. Nós vamos mandar com a nossa torcida os jogos. Agora, se vai ser no Allianz Parque, se vai ser na Arena Barueri, se vai ser em Brasília, se vai ser em Manaus, se vai ser no Quinto dos Infernos, a gente não sabe. Porque o São Paulo teve a brilhante ideia de vender 5 datas do Morumbi para a banda Coldplay neste mês de março. Isso quando foi anunciado, o que eu pensei? Pô, onde a gente estava em março do ano passado? Em março do ano passado, a essa hora mais ou menos, era 7ª, 9ª rodada de Paulistão. Talvez a gente perca um clássico ou um jogo contra uma equipe do interior, que ainda na época ainda não tinha tabela, se eu não me engano. Por exemplo, ontem, há um ano atrás exatamente, no dia 3 ou 4 de março de 2022, a gente estava jogando contra o Corinthians pela fase de grupos ainda do Paulistão. Então eu não sei se o departamento de marketing pensou nisso, eu não sei se bateram rádio pro pessoal do futebol. Então, a gente tá pensando em vender umas datas aqui pro Coldplay. Mais ou menos nessa época aqui de março, a gente vai estar em que pé nas competições? A gente vai estar na fase de grupos do Paulista, já tem alguma coisa de Copa do Brasil, já vai ser as fases finais do Paulista, porque se tivesse vendido pro Coldplay no mês passado, no mês de fevereiro, não tinha o menor problema, a gente ia perder acho que 1 ou 2 jogos no Morumbi, que poderia ter um mando reverso, ou mandar, como eu falei, vender para alguma outra praça, jogar na Arena de Barueri, jogar no Allianz Parque, porque teve esse acordo aí com o Palmeiras. Porque me desculpa, gente, eu não sou inocente. A gente não nasceu ontem. Se a gente for pegar o Palmeiras agora, numa eventual final, vocês acham que eles vão liberar pra gente jogar no Allianz Parque contra o Água Santa? Ou numa eventual semifinal contra o Corinthians? O Palmeiras odeia enfrentar esse São Paulo nos últimos anos, porque o Corinthians virou café com leite para eles. Toda hora o Corinthians ou empata ou perde do Palmeiras. Agora o São Paulo não, o São Paulo ainda dá uma beliscadinha nesse Palmeiras que tá numa das melhores fases da sua história. Alguns chamam de terceira academia e tudo mais. Vocês realmente acham que eles vão liberar o Allianz Parque pra gente?
Pra ou eliminar o Corinthians no Allianz Parque, ou jogar contra o próprio Água Santa. Primeiro também, né, não vamos já projetar aqui um São Paulo e Corinthians que pode acontecer. Vamos dar respeito aqui para as equipes do interior. O Água Santa fez uma ótima campanha. Óbvio que o São Paulo é favorito. Óbvio que o São Paulo, para mim, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos tem que sempre chegar pelo menos na semifinal. O Santos nem nas quartas vai conseguir. Mas enfim, os 4 grandes para mim têm obrigação de pelo menos chegar nas semifinais. E aí, as semifinais a gente analisa o que vai acontecer. A gente analisa o contexto da parada. Mas eu duvido que o Palmeiras vai liberar o Allianz pra gente. Duvido muito. Se fizer, vai me surpreender muito por parte lá do pessoal do Palestra Itália, do antigo Parque Antártica. Agora, voltando ainda nesse segundo tempo. Teve um suposto pênalti aos 7 minutos que os jogadores do São Paulo pediram, só que o jogador da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto estava com as 2 mãos para trás e o braço colado ao corpo. Para mim, esse dos 7 minutos não foi pênalti, não foi absolutamente nada. Agora esse no Wellington, que foi o que gerou o gol do Galo por pênalti, é um pênalti escandaloso. O próprio Rogério Ceni falou ali no banco, pô, se isso não foi pênalti, então o jogador do Botafogo de Ribeirão Preto pegou a primeira bola, é escanteio. A Edna estava dando tiro de meta. Eu não sei, antes de gravar aqui o vídeo pra vocês, veio uma notificação no meu cérebro do advogado que nem existe, falando, não comenta sobre essa árbitra, não comenta sobre essa árbitra, já suando aqui, não comenta sobre essa árbitra, que pelo amor de Deus, é do mesmo nível do Daronco, é do mesmo nível desses aí, atrapalhada. Eu prefiro até poupar o ouvido dos senhores e das senhoras, e não é porque ela é mulher. A bandeirinha, por exemplo, se eu não me engano, é a mesma bandeirinha do jogo que a gente empatou 0x0 contra o Palmeiras. A bandeirinha é fenomenal, a bandeirinha é muito boa. Mas a Edna, me desculpa, é uma árbitra fraca. É uma árbitra fraca, não é por causa do gênero dela, é porque ela é fraca mesmo. Eu achava que, pô, às vezes uma árbitra mulher é bom ter uma árbitra mulher de destaque pra gerar inspiração pra outras, mas não, é fraca. Que venha alguma outra aí e tenha oportunidade também. Então foi pênalti claro, cartão amarelo para o jogador do Botafogo de Ribeirão Preto. Galopo, com a sua maestria na cobrança de pênaltis, vira o jogo e tudo fica mais tranquilo. Parece que ele tirou uns 50 quilos, 50 quilos não, que é muito pouco, uma tonelada dos nossos ombros. Parece que o Galopo tirou uma tonelada dos nossos ombros. Não só pelo mando de campo contra o Água Santa, mas pelo mando de campo numa semifinal, talvez numa final. Se a gente vencer, por exemplo, se a gente vencer agora nas quartas do Água Santa e, por exemplo, o Palmeiras pipocar, perdendo uns pênaltis, quem sabe talvez a gente mande até o jogo final no... Talvez a gente mande o jogo final no Morumbi, né? Porque tem essa questão toda do Coldplay que eu falei. Então, senhoras e senhores, era muito importante esses 3 pontos de hoje. Sempre são importantes os 3 pontos, independente da competição. E hoje, o Rogério Ceni fez o que dava pra fazer. A única coisa que eu não gostei foi a questão do Juan. O Juan entrou pra jogar de lateral direito. O Juan é centroavante da base. Ele foi a vida toda na base centroavante. O Rogério me botou de lateral direito. Foi a única invenção que eu falei. Rogério, você tem Orejuela no banco. O Caio Paulista e o Natan estavam horríveis hoje. O primeiro tempo parece que os caras tinham comido 3 balde de feijoada, né? Não é cumbuca, né? Não sei como você chama na nossa cidade, não é cumbuquinha, não é tigela. Não, comeram uma tonelada, comeram um balde de feijoada, porque tava uma má vontade do caramba. E outra, o senhor Luciano não tá jogando nada e insiste em ser esse meio atacante, esse segundo atacante ele ainda vai bem. Mas reclame, fale. Eu tava vendo que a Edna qualquer segundo ia dar um cartão amarelo pra ele. Não deu, por sorte nossa, senão ele já ia tomar o amarelo, não sei nem se ele ia estar ou não à disposição contra o Água Santa. Mas o Luciano pede pra tomar um bendito de um cartão. Foi um jogo que o segundo tempo, muito bom, muito legal. O Luan, pelo que eu entendi, ele pediu pra sair. O Luan pediu pra sair, ele sentiu, eu vi que houve uns mistos de vaias, os aplausos obviamente pelo gol e tudo mais, o belíssimo gol do Luan. Mas pelo que eu entendi, ele saiu porque ele sentiu cansaço, sentiu alguma coisa. Vamos torcer pra ser só cansaço. Porque a gente já perdeu o Beraldo, a gente tá perdendo um monte de gente. Gostei da entrada do David também, pra mim, já no intervalo. O Alisson, olha, o Alisson, com todo respeito, eu não sei se ele teve problema pessoal, psicológico, o que foi. Mas, Alisson, jogar bola, né, meu querido? Porque ele não... Que jogadorzinho, não fez nada, não fez nada. O Nestor, pra mim, teve os 3 melhores minutos dele em 2023, que foram os 3 primeiros minutos do segundo tempo. Ele dá uma bela metida de bola por cima, por elevação, né? Pro senhor David, o David quase faz um gol ali de 3 dedos. E depois manda uma bola na trave. Os 3 melhores minutos do Nestor nessa temporada 2023. O Nestor, pra mim, fez uma partida... Uma partida não, né? Um segundo tempo ok e um primeiro tempo ruim. Assim como o São Paulo todo fez um primeiro tempo ruim. Já o segundo tempo melhorou. E, por favor, que essa dupla de volantes
seja Luan e Jackson. A gente já praticamente não tem zagueiro, a gente já tá desprotegido, a gente já tem o Léo Pelé que habla na zaga. Bota 2 volantes, Ceni. Bota Luan e Jackson, que já é meio caminho andado pra gente não tomar um gol. Bota os dois juntos. Você quer botar o Nestor? Bota na vaga do Luciano. Você quer enfiar o Nestor onde você quiser, mas deixa Luan e Jackson como uma dupla de volantes que a gente vai estar mais protegido. A equipe do Água Santa é uma equipe boa, uma equipe que fez uma boa fase de grupos, tem uma boa campanha. Não podemos subestimar o adversário. Não sabemos qual a gravidade da lesão do Beraldo. E o Arboleda tá até agora para curar uma tendinite. Eu tô com pena de quem tá entrando nesse departamento médico e de quando esses caras vão voltar. Foi Igor Vinícius, foi um monte de coisa. Mas é isso, rapaziada, uma boa vitória. Teve o terceiro gol do Juan, que foi muito legal também. Bom pro rapaz. Eu achei que ele ia ter mais minutos ao longo desse Paulistão, mas acabou não tendo. O Marcos Paulo também, uma pena não ter entrado. Eu queria ver mais do Marcos Paulo, mas o Rogério ainda não deu uma oportunidade. E agora, neste momento, o Rogério tá remendando o time. Neste momento, a gente pode fazer umas críticas pontuais, como eu falei aqui, do Juan entrar na lateral, da não oportunidade do Marcos Paulo, mas a questão do Pablo Maia na zaga, ele não tinha mais quem colocar. Poderia colocar o Belém. Se o Belém fizer uma péssima partida, já vão falar, o menino não serve. E o Pablo Maia, como eu falei, apesar de estar numa fase ruim e não estar tão adaptado à zaga, conseguiu ser melhor que o seu companheiro Alan Fraco. Junto, senhoras e senhores, boa vitória hoje. Vejo vocês aqui no canal no próximo vídeo, na próxima live. Tamo junto como sempre. Vamos São Paulo, senhoras e senhores.